Semana passada saiu no Hipsters que o RabbitMQ é usado no Pix do Banco do Brasil. Então essa é uma notícia muito legal, mas hoje eu vim falar de um assunto bem diferente, eu vim falar de resiliência com o Rabbit. Então será que a gente pode confiar no Rabbit? Bom, beleza, que esse caso aqui do Hipsters é um caso bem legal, mas será que ele ajuda o teu projeto? O Pix é um projeto gigante, é um projeto enorme, então a gente entende que esse é um tipo de caso para aplicações que são gigantes, de uma dimensão muito grande, mas será que ele ajuda projetos pequenos? Será que ele traz resiliência para as nossas aplicações? É isso que eu quero mostrar para você hoje, é esse detalhe que eu quero entrar e esmiuçar para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, vamos começar do início. Qual foi a ideia? Como é que eu construí toda essa história? Primeiro ponto é, eu fiz uma aplicação no vídeo anterior, onde eu demonstro o gráfico padrão de comportamento de filas, comportamento de mensageria. O que acontece quando você tem uma carga de trabalho maior que a tua capacidade de processamento, e o que acontece quando você tem a capacidade de processamento maior do que de fato é a carga de trabalho. Então, num primeiro momento, você acumula a mensagem e no outro momento você decrementa, você zera a quantidade de mensagem na fila. E diferente de outras soluções, no Rabbit, a tendência é sempre que você faça a deleção da mensagem. O que significa isso, Gabo? Quer dizer que assim que você acaba o processamento, você deleta a mensagem do Rabbit. O processo de consumo da mensagem ele é destrutivo assim que você confirma o processamento. Existe uma coisa chamada EC, e EC é esse controle. É parecido com uma transação, só que numa transação normal você está preocupado num contexto transacional em diversas ações que acontecem nesse contexto. Já quando a gente fala do EC no Rabbit, o que a gente está dizendo é o seguinte, quando eu posso deletar a mensagem que eu estou consumindo agora? E é esse o ponto-chave que faz diferença. Porque quando você consome a mensagem, você pode deletar no consumo, quando você está falando de EC automático. Então, recebeu a mensagem, por mais que você possa levar 20 minutos processando, se você está com EC automático, na medida que você consumiu, ela chegou no teu cliente, ponto, ela vai ser deletada lá em cima. Lá no Rabbit ela vai apagar. Mas se você trabalhar com EC manual, e a diferença é um comandinho, uma linha de código, você passa a ter resiliência. O que é isso? Significa que você só vai dar o ok para o Rabbit deletar essa mensagem quando você já tiver acabado de processar. A grande vantagem do EC manual é que você traz resiliência. Se teu processo morrer, tua aplicação capotar, a mensagem volta para a fila. E Gago, mas e se o Rabbit morreu? O que acontece com a minha aplicação? Tá aí uma boa pergunta. Se você não fez essa pergunta ainda, ou se você acha que a tua mensagem vai morrer, deixa eu te contar uma coisa. São necessários alguns elementos para que ele traga resiliência para você. Então, primeiro ponto, se sua exchange é durável, significa que ao restart do Rabbit, ela não vai ser perdida. Já se a fila é durável, ela também garante que o Rabbit restarta e tua fila continua lá. Bom, isso é o suficiente? Não. A mensagem que você está mandando precisa ter uma flag chamada de persistente. Ela está no Delivery Mode da tua mensagem. Se a mensagem está em Delivery Mode 2, quer dizer persistente, se a exchange é durável, se a fila é durável, pronto, você está num cenário resiliente. Agora, depende do consumo. Será que o consumo é resiliente? Como é que a gente faz isso? EC manual. EC manual é a garantia de que você só vai deletar a mensagem do Rabbit no momento em que ela for consumida. Essa é a mágica desse processo. Bom, mas e para publicar a mensagem? O que acontece se o Rabbit é fora do ar? Também temos a parte de resiliência para publicadores. Se chama Publish Confirms. Então você define no nível do model, no nível do teu channel, que você tem um Confirm Select lá no nosso provider. E depois a gente tem, quando a gente publica a mensagem, a gente pode fazer um waiting or die. E o que é waiting or die, Gago? Espera essa mensagem ser roteada, espera essa mensagem chegar no Rabbit para confirmar. Então essa é de fato a confirmação de que a mensagem chegou e está em posse do Rabbit. Se não, te lança uma exception, a gente tem um timeout que a gente configura. Isso é bem legal. O ponto-chave que eu quero trazer é demonstrar isso de fato. Gago, você está dizendo um monte de coisa que explodiu minha cabeça. Eu não sabia que o Rabbit era resiliente, eu achava que tudo ficava em memória e que se ele restartasse, minha aplicação ia capotar. Inclusive, eu ficava pensando o seguinte, cara, será que o Rabbit é confiável? Será que faz sentido delegar essa responsabilidade para ele? Bom, tem alguns elementos que ele pode te ajudar, inclusive mais que teu banco. E em cenários, ele consegue acumular uma carga de trabalho enquanto o teu banco está offline. E teu banco pode estar offline por diversos motivos.
Um deles, um upgrade qualquer que você possa estar realizando, pode ser, no momento, não é que o banco esteja offline, mas é que a estrutura está incompatível com a aplicação. No momento que você está alterando uma estrutura de dados qualquer e você não está fazendo deploy ainda. Vamos supor que você tem um cenário com 10 instâncias no ar. E essas 10 instâncias, você pega 5 delas e tomba para poder botar a versão nova. Bota 5 na versão nova e essa versão, quando sobe, altera o teu banco. Essas outras 5 que já estavam no ar ficam incompatíveis por alguns segundos até que você de fato tombe essas aplicações. A dor de cabeça que você tem é, cara, nesse momento há uma incompatibilidade, por alguns segundos que seja. E é isso que você consegue também sanar com a mensageria. Se um cenário de mensageria, um cenário assíncrono, você vai tentar executar uma operação, toma uma exception, a mensagem volta para a fila. E muita gente fica na dúvida quando olha para o Rabbit, olha para a mensageria de uma forma geral e se pergunta, o que acontece quando eu estou consumindo uma mensagem? Quando você consome uma mensagem, o Rabbit primeiro pega essa mensagem, marca como unhacked. É como se ele fizesse um update no database dele. Não é o seguinte, olha, ela está marcada no estado transitório em que nenhum outro consumidor pode pegar essa mensagem e ele vai entregar para o teu consumidor, só para um deles. Essa mensagem, por fila, só vai para um consumidor. O consumidor vai processar essa mensagem. Se ele usar EC automático, na hora que ele recebe a mensagem, ele vai dar confirmar. Fala, cara, ó, pode deletar aí. Essa mensagem que estava com a naked lá, sim é dropada porque ela recebeu um EC no momento do consumo. Já se você estiver trabalhando com EC manual, que é o ponto onde traz resiliência, aí temos uma outra característica, funciona um pouquinho diferente. O update lá em cima, do estado de ready, pronto para processar, para a naked, continua funcionando. Só que, quando o consumidor recebe a mensagem, ela não é deletada, ela não perde esse estado de naked no momento em que você recebe a mensagem. Só depois que você acabar o processamento daquela mensagem, você vai mandar um comandinho chamado EC. E aí sim o Rabbit vai dropar aquela mensagem. Galgo, você está dizendo então que se eu processar, dropa a mensagem, ela deleta a mensagem da fila? Sim, a mensagem é deletada, ela é apagada da fila. Mas tem um ponto importante. Se você quer que vários consumidores recebam a mesma mensagem, você vai ter que fazer a mensagem chegar em 2 filas, ou em N filas. E aí você talvez se pergunte, será que faz sentido minha aplicação que envia a mensagem, ela está enviando para a fila? Com o Rabbit a gente não faz o envio para a fila, a gente vai enviar para exchanges. Mesmo que a gente use uma rota sabendo que a mensagem vai para uma fila, o nosso interesse com o Rabbit é que a mensagem vá para uma exchange e da exchange que está a configuração para quais filas essa mensagem deve ir. A grande sacada é conseguir isolar esses contextos ao ponto de que publishers se preocupam com exchange e consumidores se preocupam com filas. E a ligação entre os dois, você escolhe onde fica. Geralmente fica no lado do consumer. O importante é que tua aplicação envie para uma única exchange. Dado um contexto de negócio qualquer, de eventos, ou para uma área específica do negócio, por aplicação, mas você envia para uma mesma exchange e filas específicas vão estar ligadas a essa exchange. Essa ligação vai produzir alguns tipos de rota de acordo com cabeçalhos e informações presentes na mensagem. Nunca com relação ao body da mensagem. Ponto importante. Então, se você não sabe o que é um cabeçalho, enfim, esquece isso agora, mas leve em consideração que você precisa lidar com cabeçalhos, porque o Rabbit nunca vai avaliar o conteúdo da mensagem, até porque ele sequer consegue distinguir quem é o formato dela. Já o cabeçalho, os cabeçalhos e propriedades que estão no cabeçalho, você vai conseguir acessar no Rabbit e ver isso acontecendo, ver esse fluxo percorrendo o caminho, beleza? Então, a gente tem uma demo agora, onde eu vou trazer resiliência para vocês e mostrar todo esse rolê sobre o quanto a gente pode confiar, o quanto a gente não pode. E vamos pro vídeo, que tem muita coisa legal para a gente ver hoje. Bom, essa é a nossa aplicação de referência. O que a gente tem aqui de importante? A gente continua tendo a mesma mecânica. Do lado esquerdo, eu estou dizendo quantas cargas de trabalho, quer dizer, quantos usuários estão tentando acessar a minha aplicação. Do outro lado, o que a gente tem? A quantidade de consumidores que é a nossa aplicação no ar, efetivamente. Então aqui eu demonstro, por exemplo, que eu tenho uma instância da minha aplicação capaz de responder a 10 mensagens por segundo. Aqui eu posso subir mais uma, simulando 2 instâncias da minha aplicação, cada uma delas respondendo no máximo 10 mensagens por segundo.
Do outro lado, eu consigo simular cargas de trabalho sobre a nossa aplicação, simulando usuários que estão acessando o nosso site, APIs que estão sendo chamadas, simulando de fato ações que vão mandar mensagens para a fila, enquanto do outro lado a gente está consumindo. Então, a gente tem também a possibilidade de colocar cargas de trabalho aqui numa proporção, inclusive, maior do que a gente é capaz de responder, e faz sentido para a gente demonstrar o uso de filas. No Rabbit, o que a gente tem de importante? Um dos cenários que a gente trouxe aqui era demonstrar com o Rabbit, demonstrar com o próprio RabbitMQ, como a gente conseguiria ver esses números sendo tratados por ele. Então a gente usou a infraestrutura dele para ver o fluxo de mensagens. Então a gente vê o throughput aqui, a quantidade de mensagens sendo publicada. A gente vê também a quantidade de mensagens que o nosso consumidor está confirmando, está processando e confirmando. A gente vê que essa proporção está idêntica aqui e faz sentido de acordo com a carga de trabalho que a gente definiu. Quando a gente começa a aumentar essa carga de trabalho, a gente vai vendo esse número mudar um pouquinho e as proporções passam a mudar ao ponto da gente ter mais mensagem na fila. A gente vai começar a acumular a mensagem. Beleza, isso é o assunto do vídeo passado. Agora, eu trouxe mais informações para ajudar a gente. Eu trouxe um gráfico para ajudar nesse processo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu trouxe aqui um Grafana conectado num banco de dados. Então a gente está armazenando as métricas em um banco e na medida que essa métrica é armazenada no banco, a gente também consegue exibi-lo aqui no Grafana. E por que para a gente é importante ter isso? O que esse banco tem, Gago? Bom, primeiro o nosso banco tem, ele armazena toda a mensagem que a gente envia. No cenário passado, a gente fazia o envio de uma mensagem que não era gravada em lugar nenhum. Eu criava uma instância em memória e mandava para a fila. Do outro lado, eu pegava a mensagem da fila e não fazia nada com ela. Eu só deserializava para demonstrar algum tipo de trabalho, algum tipo de esforço computacional. Mas não fazia nada com ela. Agora está um pouquinho diferente. Agora, o que a gente está fazendo? No momento em que eu publico a mensagem, eu estou criando uma nova mensagem no banco, fazendo um insert, onde eu preencho só duas colunas. Eu preencho a coluna storage, dizendo qual é a data em que ela foi criada, e eu preencho aqui um número sequencial dizendo que foi preenchido com 0. Então toda vez que eu crio a mensagem, ela tem a data atual, e aqui no num ela vai com 0. O próprio SQL vai produzir para a gente um ID, um Message ID. Esse Message ID eu vou mandar uma mensagem bonitinha lá para a fila. Do outro lado, eu pego essa mensagem, que só tem Message ID, Store e None, e vou fazer um update. Que update que eu faço? Primeiro eu vou setar a data de processamento, quer dizer, a data em que essa mensagem foi processada. Depois eu vou incrementar esse num. Dessa forma, o que acontece? Eu consigo ver a última data de atualização dessa mensagem, mas também consigo ver quantas vezes a mensagem foi alterada. Em tese, se nada acontecer de errado, se a nossa aplicação não cair, se não tiver retentativa nenhuma, todas as mensagens devem estar com somente o número 1 depois de processadas. Então ela começa com 0 e a gente tem a data de processamento nula. No momento em que ela foi processada, a gente, por padrão, vai ter como número 1, quer dizer, 0 mais 1, 1. Então eu estou sempre incrementando. E se eu processar mais de uma vez, a gente vai ver aqui o número 2, número 3, número 4. Quantas vezes eu realizar esse update, a gente vai ver essa mensagem sendo incrementada, esse num sendo incrementado. Então a gente tem algumas queries para ajudar a gente nesse processo a entender esse ecossistema. Então a gente também tem uma tabelinha de métricas. Nada que a gente está exibindo lá no Grafana acontece à toa. A gente usa uma tabela de métricas para suportar esse processo. E essa tabelinha tem alguns dados aqui que vão ajudar a gente a entender throughput, volume de mensagem na fila. Então tem muita coisa legal para a gente explorar com esse exemplo. Aqui a gente vai conseguir ver, por exemplo, mensagens não processadas. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem um volume de mensagens não processadas. Ao todo 1.222 nesse momento. E quantas mensagens foram processadas, Gago? Vamos entender aqui. A gente tem também esse número. Ele está processando, vai trazer esse dado para a gente. Não tem nenhuma mensagem que... Suba, aqui são mensagens processadas mais de uma vez, nenhuma delas ainda. E aqui as mensagens processadas. Vamos lá. A gente tem aqui quantas? 4.000, 40.000, 4.000 mensagens. A gente consegue ter uma visão clara agora com o nosso banco, consegue entender esse ecossistema, mas é muito mais fácil a gente olhar aqui com o nosso gráfico. Nesse momento inicial, aqui onde a gente estava recebendo poucas mensagens, qual era o fluxo de mensagens?
16 mensagens por segundo entravam, aqui no caso 16 entravam, 16 saíam. Então nesse momento aqui, a gente estava com a fila pequenininha, e essa fila pequenininha também fazia com que o tempo de processamento levasse, em média, nesse momento aqui, 104 milissegundos, quer dizer, basicamente 100 milissegundos. Então, a cada segundo eu conseguiria processar essas 10 mensagens super de boa, a gente estava inclusive com throughput maior. Então, esse tempo aqui que a gente tem nessa lista aqui, é o tempo entre a mensagem entrar na fila, então a primeira mensagem, que é o momento que o produtor criou a mensagem no banco, até ela ser atualizada no banco novamente. Deixa eu te mostrar o código, só para que fique claro, que você entenda qual é o pedaço, quais são as operações de banco que eu estou fazendo. A gente está executando duas operações. Primeiro, o nosso insert, só preenchendo a coluna de storage, preenchendo o num com 0. Beleza? Depois eu faço uma obtenção do registro inteiro aqui para poder serializar para a gente. Depois eu vou na outra ponta, quando estiver consumindo a mensagem, eu vou fazer o update nele. E o update nele consiste em receber um ID, atualizar a data de processamento, que ela estava com nulo, agora ela de fato tem algum dado, e próximo passo, incrementar o num com 1. E esse num vai me ajudar a entender, quando eu parar o Rabbit, já que a gente está num teste de resiliência, eu consigo claramente entender qual é o efeito da parada de um serviço, da parada do próprio Rabbit na minha aplicação. Então a intenção dessa demo é demonstrar, se eu parar minha aplicação, ou se eu der um kill na minha aplicação, o que acontece com as mensagens que estavam em processamento. Já que a gente está falando de um volume absurdo de mensagem por segundo, 10, 15 mil, 3 mil mensagens por segundo, fica complicado ver esse fluxo. Então como é que a gente lida com isso? Essa é uma parte do que a gente vai ver com o num, quando a gente vê as mensagens sendo reprocessadas. Outra parte, a gente vai conseguir parar o Rabbit e ver o que acontece quando o Rabbit cai. O que acontece se por algum motivo você perdeu conexão com o Rabbit. O que acontece com a minha aplicação? Será que o Rabbit é resiliente de fato? É isso que a gente vai trabalhar nessa demo. O que a gente tem de importante aqui agora? A gente continua produzindo muito mais mensagens do que a gente está consumindo, e nossa fila já chegou aqui a 2.500 mensagens. Vamos mudar esse jogo, vamos agora botar mais consumidores, e eles estão prontos para consumir mais mensagens. E agora vamos extrapolar os números aqui e colocar números bem mais agressivos. A intenção é demonstrar o fluxo inverso. E eu preciso de tempo, porque eu não quero que esse vídeo demore muito, então eu preciso acelerar esse processo. Nota que no momento em que a gente está adicionando mais consumidores, a gente vai ver essa redução drástica no consumo de mensagem da fila, e a gente está chegando aqui, a gente estava com 2.500, agora a gente já está com 1.500, então a gente já consumiu 1.000 mensagens, e esse fluxo vai sempre sendo mais rápido, mais eficiente. E o throughput real aqui, qual é? A gente está consumindo quase 100 mensagens e enviando perto de 23. Esse é o fluxo. Bom, por que esse gráfico está pipocando aqui entre rápido e lento, rápido e lento, rápido e lento? A gente tem mais consumidores, e esses consumidores de 10 milissegundos têm travas para que ele pare de processar. Então, se eu vou trocar esses consumidores por consumidores que não tem trava, e 1.000 é um bom número para isso, para ter menos trava, a gente vai ver esse fluxo melhorando bastante. E olha aqui a gente tem o nosso gráfico. Esse gráfico aqui ficou agressivo demais. Deixa eu demonstrar com gráficos menores, com valores menores. Vamos trabalhar aqui em cima de 10, porque eu preciso demonstrar um delay que a gente tem no processamento da mensagem, o tempo de processamento da mensagem. Vamos ver o consumo aqui. Nesse momento a gente está voltando a acumular mensagem na fila, numa proporção muito menor, óbvio, mas ainda assim a gente está acumulando mensagem. Então, nesse momento, a média por minuto, a média de processamento, a média de tempo de processamento, quer dizer, o tempo da mensagem chegar na fila até ser processada no último minuto é de 12 segundos, ela vai cair por conta dessa barriguinha que a gente tem aqui nesse gráfico. No momento em que a gente começar a acumular mensagem, acumular mais mensagem, esse número vai voltar a crescer. Então a gente tem aqui, nos 2 minutos, a gente tem 48 segundos entre o tempo da mensagem entrar na fila e o tempo dela ser processada. Bom, agora a gente voltou a consumir, voltou a produzir um monte de mensagem a mais do que a nossa capacidade de processamento. A proporção está aqui. A gente estava com 23 mensagens, a gente está enviando 23 mensagens e consumindo 17 apenas. Então a gente está voltando a produzir gordura, a gente já está com 500 mensagens na fila. Bom, agora é a hora da gente reduzir
a força de trabalho para ver o fluxo simplificando aqui, ver o que vai acontecer com as nossas filas. Então a gente vai ver o que acontece com a nossa capacidade de processamento quando a gente vai aumentando. E aqui eu estou bem gradativo, eu não estou tão agressivo quanto eu estava, porque eu preciso mostrar o delay nessa barriguinha aqui, porque que é um delay muito comum, que às vezes não é percebido. Então, que delay é esse, Gago? Nesse momento aqui eu estou produzindo 500, estava produzindo 500 mensagens, então tinha 500 mensagens na fila, e ao mesmo tempo eu estava com um tempo de resposta de 25 segundos. Nota que a queda começa aqui no segundo 40, no minuto 47. A queda para a gente aqui é quase no 48. Então no 47, 48, aqui a gente está no 47, 26. Demorou quase 20 e poucos segundos para a gente ver esse reflexo aqui também na curva de redução de tempo de resposta. E quando eu reduzo o tempo de resposta, quer dizer que eu estou sendo mais rápido, estou sendo mais eficiente. Eu estou simplesmente recebendo a mensagem quase que instantaneamente, que é o cenário que a gente está agora aqui. Então agora eu demoro 100 milissegundos para processar aquela mensagem. E eu só estou demorando tanto, que são 100 milissegundos, porque eu estou com aquele limite de 100 mensagens, de 10 mensagens por segundo. Então esse limite, essa trava de 10 mensagens por segundo faz com que eu pare 10 vezes a cada segundo. Então a gente pode reduzir isso aqui quando eu boto uns limites absurdos aqui. Então a gente acaba melhorando esse throughput e vendo algo perto do real. Bom, eu também posso usar o zero aqui, que é uma convenção que eu fiz para não fazer controle nenhum. O zero, para mim, usa o máximo de performance que eu tenho. E olha que interessante. Quando eu estou usando o máximo de performance que eu tenho, a gente vai ver esse número aqui em 4 milissegundos. Então, o tempo de resposta, quer dizer, o tempo de processamento entre o insert que eu realizo no meu banco e a data que a gente está vendo aqui é a data do insert, e a data que já veio do outro lado não é a data da aplicação, é a data do update do banco. Lembrando, as duas operações estão sendo realizadas no banco. Então, o getDate, aqui eu não estou mandando do nosso objeto e usando a data do objeto, estou mandando a data, estou usando a data do banco. Também no update a data do banco. O banco de dados é a nossa fonte da verdade, e é por isso que eu estou usando ele para isso. Então, não quis, por exemplo, produzir a data no .NET para que pudesse ter algum tipo de divergência no milissegundo. Então, quem produz toda essa métrica é o próprio banco, sendo ele o garantidor dessa verdade. E nota que a gente está aqui no último minuto levando perto de 1 milissegundo para processar. Então, quase 1 milissegundo e meio. Isso é muito rápido e muito eficiente. Só que, claro, nossa carga de trabalho ela é pequena. Vamos aumentar nossa carga de trabalho aqui e ver esse fluxo. Qual é o tempo que vai levar para ele processar. E agora como é que a gente vê essa, abre aspas, lentidão. Um fluxo que levava, por exemplo, 1 milissegundo, agora está levando 16, porque a gente está aumentando a pressão sobre o Rabbit. E vamos ver agora os volumes. Quanto a gente está enviando? A gente está enviando 42 mensagens por segundo e ao mesmo tempo a gente está consumindo as mesmas mensagens. Então a gente está sobrando capacidade. Vamos agora aumentar, botar mais um publisher. Vamos reduzir esse aqui, vamos botar mais uma carga de trabalho e vamos tentar ver até onde a gente consegue aumentar esse throughput. A gente está vendo aqui o fluxo de consumo de mensagem versus o fluxo de publicação. Então a gente está publicando 46, vamos ver agora as métricas atuais, está publicando 117 e consumindo 58. Então a gente está acumulando mensagem e obviamente a gente vai produzir um delay entre a mensagem chegar e ser processada. A gente estava beirando um 0 milissegundo e agora a gente já está em alguns segundos. Então a gente está aumentando aí o delay no processamento e aqui a gente tem um acúmulo de mensagem na fila, a gente consegue ver isso aqui com certa clareza. Beleza, podemos deletar a nossa carga de trabalho aqui e vamos ver o que acontece com as mensagens, o que acontece com a nossa fila, e a gente vai vendo esse fluxo mudando para a gente. O que a gente tem de importante aqui? Agora a gente voltou para 10 mensagens por segundo, a gente tem aqui a nossa tentativa de enviar 10 mensagens por segundo, e a gente vai ver que a quantidade de mensagens na fila vai caindo drasticamente. Conseguimos demonstrar com clareza esse fluxo novamente, e agora consegui demonstrar o tempo de processamento, que era algo que eu conseguia falar sobre isso, mas não conseguia demonstrar com clareza porque eu não estava olhando o banco.
Se a gente olhar o banco, como é que a gente está produzindo esse dado aqui? Se a gente olhar as mensagens processadas, mensagens não processadas, vamos ver se a gente tem alguma. Mensagens processadas mais uma vez, a gente não tem ninguém ainda. Vamos ver agora as processadas. Então a gente tem aqui a data de store, a data de processado. E olha, essa daqui, por exemplo, foi processada no mesmo milissegundo. Mas essa aqui teve um delay de 3 milissegundos. Então a gente foi processado aqui no 333 e a gente chegou aqui no 356667. Então, 3 milissegundos foi o tempo de processamento dessa mensagem. Beleza, a gente consegue entender esse fluxo de forma muito prática. E, Gago, como é que você produziu esse tempo aqui, time spent? A gente criou uma coluna processada aqui, simples assim, date diff de milissegundos entre processado e armazenado. Ponto. Então, data de processamento, data de armazenamento, acabou. Com isso aqui eu tenho no banco, garantido pelo banco, assegurado pelo banco, todos esses dados, e aí fica fácil da gente medir e tomar decisões em cima disso. No nosso Grafana, eu simplesmente pego essa informação e exibo, eu só vou dizer para ele que o dado é armazenado no tipo de milissegundo e pronto. Ele vai conseguir para a gente demonstrar aqui com a tipagem certa, 0 milissegundo, 31 segundos, fica claro para a gente entender como é que esse ecossistema está trabalhando e qual o volume da carga de trabalho que ele está suportando. Esse é o ponto mais crítico, que é demonstrar esse universo funcionando, real, como é que a gente consegue aqui ver a quantidade de mensagem na fila e como é que a gente está conseguindo fazer isso, Gago? Vamos entender qual é a parte em que qual é o desenho dessa solução, o que a gente usou para isso. Bom, a primeira vez que a gente produziu essa aplicação, ela enviava uma mensagem para o Rabbit e depois ela recebia uma mensagem. A gente não fazia absolutamente nada, a gente inclusive visualizava os gráficos aqui. Tudo que a gente fazia era visualizando as métricas do Rabbit. Um ponto importante é que aqui a gente simplesmente publicava mensagem que não tinha nada dentro, ela não importava para a gente, então não gravava em banco, não fazia nada com ela. Do outro lado, no processamento aqui, a gente também não fazia operação nenhuma com ela. A gente simplesmente recebia a mensagem e pronto, acabava o trabalho no momento em que a gente recebia a mensagem. Para fazer esse exemplo, para fazer essa demonstração de resiliência, o fluxo é um pouquinho diferente. No momento em que a gente vai publicar uma mensagem, o passo 1 é fazer um insert. Tem uma tabela de mensagem, aquela tabela que eu já falei, que tem a coluna de data de criação, data de storage, e também aquele num. Então a gente faz um insert com aqueles dois campos. Depois a gente serializa o objeto e envia para o RabbitMQ. Do outro lado, nosso consumidor consome aquela mensagem, desserializa e faz um update. Então, vamos lá. Nosso fluxo 1, nosso fluxo 2, publish. No 3, a gente vai fazer o consumo. E passo 4, a gente faz um update. Beleza. Agora, meu banco é o garantidor da verdade. Eu preciso agora explorar a queda da aplicação, a queda do Rabbit, para poder demonstrar resiliência, mas eu já tenho isso aqui. Eu até pensei em criar os gráficos na aplicação e fazer com que a nossa aplicação fosse facilmente editada e ser a única coisa que a gente poderia fazer deploy, então só precisava do banco do Rabbit e do SQL Server para fazer deploy na aplicação. E aí os gráficos eu lidaria com ela. Mas aí ficou uma dúvida, ficou um pensamento. Falei, cara, o que acontece se eu botasse uma ferramenta só para esses gráficos? Porque, putz, eu tenho um banco aqui, cara, pronto, me dando todas as métricas. E, Gago, como é que você coletou essas métricas? Eu criei um servicinho no nosso projeto chamado Metric Collector, e o papel dele é olhar para o nosso Rabbit, olhar para os nossos consumidores locais aqui e armazenar tudo isso no banco. Então ele vai coletar a métrica do Rabbit, vai coletar a métrica interna da aplicação e vai mandar isso para o SQL Server. Ao mesmo tempo, do outro lado vem um componente adicional chamado Grafana, que vai mostrar os gráficos para a gente. E antigamente a gente olhava para o dashboard do Rabbit, agora a gente olha para um dashboard mais completo aqui no Grafana. Dessa forma, fica bem mais fácil da gente visualizar esse ecossistema todo. Bom, como é que isso nasceu, Gago? A gente criou
uma solução baseada no Docker Compose, Visual Studio, você consegue rodar isso na sua casa também. Então, aqui que a gente tem aqui, a aplicação web, a gente tem aqui o nosso RabbitMQ, a gente tem aqui o Grafana, a gente tem aqui o SQL Server, todo mundo junto funcionando para que você consiga consiga executar os mesmos testes que eu. Beleza. Uma vez que a gente fez um Docker Compose Up com build, todo mundo subiu e foi tudo bem. E aqui a gente consegue botar as cargas de trabalho para poder ver isso acontecendo, ver esse fluxo no dia a dia. Vamos agora colocar uma carga de trabalho infinita também, assim como a gente estava fazendo antes. Então a gente tem a carga de trabalho infinita tanto para entrada quanto para consumo. Então os dois estão sem trava nenhuma. E a gente vai conseguir ver essas métricas aqui no Rabbit. Deixa eu só botar mais um pouquinho de carga de trabalho que eu quero ver mensagem sendo acumulada. Eu preciso ver isso acumulando para demonstrar outras coisas importantes. Então, quando a gente conseguir acumular algumas mensagens no Rabbit, é o suficiente para a gente fazer a nossa demonstração. Olha, está acumulando, está ótimo o que a gente conseguiu aqui. Ponto, posso parar, ele vai continuar acumulando a proporção menor agora, mas vai possibilitar a gente lidar com essa carga de trabalho de uma forma bem inteligente. Então o que a gente vai fazer aqui? Nossa aplicação tá no ar aqui e eu vou fazer a parada dela. Então, deixa eu abrir aqui um outro terminal e vou rodar um docker ps-a. Docker kill na nossa aplicação. Então eu não vou nem fazer um stop, vou fazer um kill abrupto. Simplesmente tombei a aplicação. Docker ps-a. Então nossa aplicação está parada. Ela não está no ar mais. E a gente vai ver aqui o que acontece com isso. Óbvio que eu não tenho mensagem, eu não tenho ninguém produzindo mensagem, consumindo mensagem, nada disso. A aplicação morreu, ela simplesmente morreu. E agora eu posso voltar ela, que ela vai voltar zerada, ela não vai voltar sem produzir mensagem. Posso voltar a nossa aplicação sem que ela fazer nada. Mas eu vou esperar um pouquinho para demonstrar os dados do banco, mostrar o que a gente tem aqui de interessante. Mensagens processadas mais uma vez. Cadê as não processadas? Aqui estão as não processadas. Vamos mostrar isso aqui. Então a gente tem as mensagens, aqui a gente tem uma quantidade de mensagem. Quantas mensagens são? 340 mensagens não processadas. Essas mensagens, elas estão onde, Gago? Não sabemos ainda, vamos entender isso. Tá? 340 mensagens não processadas e a gente pode ver 343 aqui. Então, eu acredito que a gente vai ter uma única mensagem que não foi que vai ser processada pela segunda vez, porque esse número é um pouquinho, tem uma diferençazinha. Então essa diferença de uma mensagem é o que provavelmente vai fazer uma única mensagem ser processada duas vezes. Uma única mensagem estava em processamento naquele momento e agora a gente vai precisar de fato chegar naquela mensagem para poder trabalhar, e quando a gente chegar nela vai ver que ela vai duplicar, ela vai ser alterada pela segunda vez, ela vai fazer parte desse cálculo aqui das mensagens que foram processadas mais de uma vez. A gente hoje não tem ninguém, mas em breve teremos. E óbvio, pelos números, como a gente parou o ambiente, a gente consegue entender isso. É como se tivesse um pause na nossa aplicação. Mas não importa muito para a gente pode fazer o start da nossa aplicação em pouquíssimo tempo. Ela vai subir. Óbvio que ela sobe sem consumidor nenhum, sem publicador nenhum. Ela sobe simplesmente do mesmo jeito que estava. Então a gente agora vai ver ela vazia aqui. Beleza? E agora a gente pode consumir as mensagens e ver o que vai acontecer. Então vamos criar aqui um consumidor com 5 mensagens por segundo para a gente ver esse fluxo com certa lentidão, com o tempo necessário para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos ver aqui mensagem não processada. Quanto que a gente tem aqui? Fazer o count. Senhor Debye. Então a gente está consumindo aqui passo a passo, e a gente está vendo esse update sendo realizado no banco. E a gente pode aumentar a pressão aqui só para facilitar e acabar logo, para a gente ver esse fluxo acontecendo aqui. Vamos ver o que acontece com a nossa aplicação. Como eu não estou botando produtor nenhum mais, eu vou conseguir zerar a quantidade, o backlog, zerar a quantidade de mensagens que a gente tem que enviar, e aí vai ficar fácil para poder demonstrar o que a gente conseguiu fazer.
Beleza, não tem mais nenhuma mensagem chegando, não tenho nada acontecendo, tenho só um consumidor esperando a mensagem, mas esses 2 consumidores aqui poderiam estar parados também, não faz diferença para a gente nesse momento. Vamos agora entender quem são as mensagens não processadas. Nenhuma mensagem não foi processada. Quantas mensagens foram processadas nesse tempo todo? A gente tem ao todo 30 mil mensagens processadas. Bom, beleza. E quem foi processado mais de uma vez? A gente tem aqui também. Opa, acabou que não foi. A gente não teve esse reprocessamento aqui, a gente não teve esse cenário de reprocessamento processado mais de uma vez. Vamos explorar até que a gente tenha isso, beleza? 1 hora depois. 0, 10, e vamos ver isso acontecendo. 2 horas depois. Que pra gente é importante chegar nesse número. 3 horas depois. E agora, ao invés de fazer simplesmente o start ou o kill, fazer um restart, pra ficar fácil a gente ver isso acontecendo. Então, para produzir um volume maior de mensagens, produzir uma carga de trabalho bem maior. 2000 anos depois. O fato é que alguns controles novos que me trouxeram mais resiliência, eles também fazem o controle transacional. Então eu estou fazendo rollback quando eu não consigo conversar com o Rabbit mais. E nesse cenário, o que aconteceu? Qual foi o efeito que a gente viu aqui? A gente não consegue fazer, a gente não consegue produzir essa necessidade de refazer o processamento e o dado já existir no banco. Quando a gente faz o insert no banco, e se a gente não tiver comunicação com o Rabbit, a gente está fazendo rollback na comunicação. Então a gente chegou num nível de resiliência em que até cenários de indepotência zero eu consigo lidar, desde que eu esteja trabalhando com transações. Mas eu vou tirar esses controles, vou tirar para conseguir exemplificar um cenário que pode ser um cenário comum com Mongo ou com Redis, com aplicações que você talvez não queira usar transações ou não esteja usando, embora talvez até elas ofereçam. Então eu vou demonstrar, vou tirar alguns controles aqui e ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos para o código, vamos trabalhar em cima disso, para demonstrar como é que eu consigo produzir esse tipo de problema e as mensagens, a gente vê as mensagens voltando para a fila, a gente vê a mensagem, o insert de fato acontecendo, tem alguns rollbacks que a gente está fazendo no meio do caminho, que eu vou comentar aqui para demonstrar isso para você. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é parar meu ambiente completo. Então vou fazer uma limpeza completa no ambiente, vou dropar banco, dropar dados, dropar tudo, beleza? Porque eu quero abrir com o Visual Studio, eu não quero mais abrir com o Docker Compose Up. Quero simplesmente limpar meu ambiente Docker, deixando as imagens ali, mas eu quero deixar tudo que a gente produziu ainda em pé para a gente conseguir demonstrar esses elementos. Então a gente vem aqui para nossa demo e vamos olhar especificamente para a parte de consumo de mensagem. Então beleza, vamos agora achar o nosso consumer. Tem uma série de controles que a gente está fazendo aqui. Aqui é a operação de negócio. Aqui é a chamada operação de negócio. E o que a gente tem que validar aqui? Primeiro, vocês não viram porra nenhuma, né? Entendi. Deixa eu demonstrar isso aqui. Eu rodei a limpeza, desceu um comando interno meu aqui. Não é um comando do Docker, é um comando meu. É um Docker Cleanup, eu faço a limpeza do meu Docker inteiro quando eu trabalho com ele. Qual é o cenário? Deixa eu desfazer aqui as nossas mudanças aqui. Deixa eu pegar a nossa infraestrutura de consumidores e desfazer minha mudança. Para vocês verem como estava e como passa a ficar. A gente tem um consumer aqui e esse é o controle transacional de tudo que a gente está fazendo. O principal que está produzindo aquele rollback está aqui. Então a gente opera, opa, não, o running está aqui ok, o commit acontece aqui. Se falhar alguma coisa, ele cai nesse rollback aqui dentro da nossa tratamento de exceção. Beleza. Mas vamos tirar a transação e a gente vai ver isso sem controle transacional. Aqui a gente passa nulo e aqui a gente remove o código que lida com transações, tanto para o commit quanto para o rollback. A gente vai remover isso tudo. Beleza? Então vamos entender agora esse ecossistema trabalhando novamente, vamos parar nossa aplicação mais de uma vez, vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente está subindo novamente o ambiente do zero dessa vez, então a gente vai ver aqui que a gente está começando a subir nossos containers, e em alguns segundos a gente vai ter tudo no ar. Nosso Grafana está vazio, nossa aplicação não está no ar ainda, os serviços estão subindo ainda.
Nesse momento, a gente tem aqui, ele não consegue obter as métricas, e a gente tem um tratamento bonitinho para isso. Beleza? Agora ele conseguiu subir, e a gente consegue ver aqui a nossa aplicação no ar. A gente pode produzir uma carga de trabalho infinita de um lado, e consumidores infinitos de outro. Vamos produzir uma carga de trabalho infinita de um lado, esperar as métricas coletarem aqui, já ver as métricas subindo aqui, a quantidade de mensagem na fila. Será que sim? Será que não? Será que sim? Foi. E agora a gente bota o consumidores no ar aqui, consumindo mensagens. E a gente vai vendo esse fluxo acontecendo. Pronto. Vamos começar a parar os serviços aqui. Vou produzindo mensagem, parando. A intenção é essa. Boto mais 20 instâncias. Vou também zerar aqui, reduzir, parar a execução. Vamos parando. Opa. Paralisação está ali, tem um breakpoint ali. Reduz tudo. Vamos ver agora isso funcionando e ver se a gente consegue chegar em algum registro. Pronto, chegamos. Então a gente tirou as transações e agora sim conseguimos chegar nos registros que vão ser processados, que foram processados duas vezes. Isso quer dizer o seguinte: no momento em que a gente parou as instâncias, essas mensagens voltaram para a fila, outros consumidores pegaram para trabalhar. Então a gente agora consegue ver novamente e a gente vai chegar aqui a quantidade de mensagem não processada. Temos alguma aqui ainda? Não temos ninguém não processado. Opa, não está em lock ainda. Vamos tirar o if no lock. Colocar o if no lock aqui. E a gente consegue ver mensagens não processadas. Quer ver que tem bastante mensagem que não foi processada ainda. E a gente já está processando na proporção de 1 para 1. Então a gente pode agora reduzir nossos consumidores e, por exemplo, botar um consumidor aqui que de fato seja um consumidor mais agressivo, para a gente ver esse fluxo trabalhando para a gente. Então, zero aqui. Vamos esperar a gente chegar aqui uma quantidade de mensagens. A gente pode ver aqui no final 2.700 linhas. Agora a gente está em 2.300. A gente pode também olhar para a fila, olhar para o nosso board e ver isso aqui até zerar a nossa quantidade de mensagem na fila. Então, quando a gente zerar esse número aqui, é quando a gente vai conseguir ver todas as mensagens processadas. Vamos esperar aqui. E nota, a gente parou o processamento, fez um monte de coisa. Olha, já zeramos aqui. Então, a gente conseguiu ver no banco antes, inclusive, do número chegar aqui para a gente atualizado. Então, a gente agora já zerou a quantidade de mensagem não processada. O que eu quero demonstrar é a resiliência que esse ambiente traz para a gente. E agora vamos simular algo pior, a queda do próprio Rabbit. O que acontece se o Rabbit cair? Será que a gente perde mensagem? Então eu tenho aqui, vamos botar no infinito mesmo, vamos deixar aqui 4 instâncias, no total de, vou botar 5, agora já produz um total de 6 instâncias com processamento infinito, enviando mensagens sem controle nenhum, sem nenhuma trava. E também vamos botar um consumo aqui, vamos botar 5 consumidores, ou 2 consumidores infinitos aqui também, para a gente ver esse fluxo acontecendo, e a gente para o Rabbit no meio da história e vê o que acontece. A gente está enviando, o Rabbit está com quantas mensagens? Está com 600 mensagens. Vamos reduzir aqui. Quero ver esse fluxo aumentando. 600, 700, beleza. A gente pode reduzir ainda. Quero esperar chegar a 2, 3 mil, 5 mil mensagens para a gente ter um número plausível para demonstrar isso. Vamos só consumir 50 mensagens por segundo. Deletar esse elemento aqui. A gente vai ver esse fluxo aumentando substancialmente. Então a gente vai ver agora. A gente está publicando 120 mensagens, consumindo só 40. Então, a gente está produzindo um backlog de quase 100 mensagens por segundo, aqui no 151 por 51. Então, a gente está produzindo bastante aqui, está com um backlog legal. O que acontece se eu parar o Rabbit, Gago? Vamos lá, vamos entender o que vai acontecer. Docker, ps-a, docker, stop, no RabbitMQ. Cadê o nosso Rabbit? Cadê o nosso, tá aqui o nosso Rabbit. Então, o ID dele é esse. Pronto. A aplicação para, exception para tudo que é lado. Bom, então a gente tem aqui diversas exceptions, diversos pedaços da aplicação. A gente vai tentar buscar métricas e não consegue. Diversas coisas acontecem. Vamos agora
entender aqui se parou de fato. Então vamos aqui achar o endereço dele. Bom, Rabbit fora do ar pra gente. Nada funcionando. Vamos startar ele novamente. E nota que a gente tinha uma fila aqui específica, que é a Test Queue. Vamos ver se isso está no ar novamente. Vamos entender isso aqui. Vamos subir novamente o Rabbit. Pronto. Tá bom. Vamos olhar novamente ele pelo... A gente vai olhar aqui. Pronto. Temos 6.000 mensagens, 500 unnacked. Olha que curioso. Eu não fiz nada na minha aplicação. Ele continua processando. E vamos entender esse fluxo. Vamos entender o que aconteceu aqui no nosso ecossistema. Então, ele simplesmente continua processando. O Rabbit saiu do ar, voltou, e agora a gente vai ver os números, vai ver se tem alguma mensagem não processada, perdida. Mensagem perdida, como é que fica? Ela tem a criação, mas não tem o processamento. Então, quando a gente chegar a zero mensagem, a gente vai conseguir ver isso com clareza. Então, vamos esperar a gente chegar a zero, consumir a fila toda, para a gente entender esse fluxo e chegar até o nível de ter resiliência e garantir resiliência de fato para a nossa aplicação. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente está agora com 1.000 mensagens unnacked, a gente está processando 105 mensagens por segundo, em alguns segundinhos a gente está zerado aqui, a gente zerou a mensagem na fila. Então já está na casa dos 5.000 ainda. Está publicando mensagem ainda? Não estamos. Tem entrada ainda? Não. 0 publicações, 80 de consumo. Estamos aqui nessa batida. Deixa eu botar mais alguns aqui, mais 8, para poder aumentar essa carga e ver quando que a gente consegue, quanto que a gente consegue processar de fato. Vamos agora ver, zeramos, a gente já zerou, agora a gente pode fazer a avaliação. Temos mensagem não processada? Olha que curioso, nenhuma mensagem não foi processada. Temos mensagem processada mais de uma vez? Sim, temos 500 mensagens processadas mais de uma vez. Alguma mais de duas? Nenhuma mais de duas. Beleza. Temos mensagem processada. Quantas mensagens foram processadas? 23.591 mensagens. Então, o que a gente consegue ver aqui é quanto o Rabbit traz resiliência para a gente. E a gente explorou diversos cenários. A gente explorou tombar o Rabbit, a gente explorou tombar a aplicação, a gente explorou parar o nosso processo no meio do caminho, a gente explorou diversas formas de demonstrar o quão Rabbit é resiliente. E a gente viu as mensagens voltando para a fila, a gente viu o restart do Rabbit e as filas lá com todas as mensagens que a gente estava consumindo, e tá tudo bem. Esse é um cenário típico de uso de mensageria, e é um cenário para os céticos, para demonstrar para os céticos que sim, o Rabbit persiste mensagem de disco, sim, ele é resiliente, e o papel de message broker é exatamente isso. Por isso que você não pode chamar o Rabbit simplesmente de uma fila. É interessante você chamar o Rabbit de um message broker. O papel de um message broker é ser esse mediador resiliente que garante a mensagem enquanto você pode estar offline. Você pode estar offline porque caiu, você pode estar offline porque capotou, você pode estar offline por diversos motivos. E também a gente consegue trabalhar com cargas de trabalho maior do que a gente é capaz de processar. Se eu sou capaz de processar só 10 mensagens por segundo, mas tem uma carga de trabalho de 50, você vai acumular mensagem na fila. Esse exemplo que eu fiz torna visual esse entendimento de como o fluxo de mensagem aumenta, mais o que a gente é capaz de processar, produz acúmulo em fila, e no momento em que produz esse acúmulo, você tem o único efeito negativo desse acúmulo é o delay no processamento. A gente não tem almoço grátis. O que a gente está fazendo é simplesmente aumentando o delay entre o insert que acontece no banco e o update, que de fato é o fim do processamento. A gente está aumentando esse delay para conseguir fazer com que a gente acumule mensagem e vá processando ao longo do tempo. A gente viu diversas vezes parar a aplicação, parar serviço, parar o worker. A cada parada, a cada stop que eu estou dando naquele worker ali, são mensagens que vão voltar para a fila para serem processadas. A gente chegou num nível de detalhe na resiliência quando a gente mostrou o código e a gente teve que descomentar a parte do código, porque se eu estou trabalhando com full resiliência, inclusive trabalhando com transações e com aquele fluxo completo, até esse pequeno cenário de demonstração garante para a gente que eu só vou poder comitar aquela mensagem, só vou poder fazer aquele trabalho depois que o fluxo estiver inteiro. Então, em Depotência, a gente está vendo como é que funciona aqui, como é que a gente entrega isso com as nossas aplicações. A gente consegue ver um cenário onde eu não preciso de idempotência, mas eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de cenário, porque
Pode ser que com o banco você consiga fazer um rollback, mas talvez operações que enviem e-mail, façam outras coisas, você não tem a capacidade de usar a mesma transação, você não tem a capacidade de realizar essa tarefa desse jeito. Então é importante entender como é que esse ecossistema funciona para poder tirar proveito desse desenho, tirar proveito dessa infraestrutura, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Essa demo, acho que ela vale o teu joinha. E, bom, não deixa de se inscrever, curtir o canal, clicar aqui. Tem link para o curso de Rabbit também, que é um RabbitMQ para aplicações.net, que está na descrição desse vídeo. Então tem muita coisa legal do outro lado. E eu queria compartilhar com você hoje esse entendimento de que Rabbit sim é seguro, Rabbit sim ajuda a gente no dia a dia. E, enfim, é isso. Grande abraço e valeu!